Você já ouviu falar em síndrome de Burnout ou burnout? Se você já ouviu falar sobre esse termo, pode ser que o problema não seja você, e sim o seu ambiente de trabalho. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica por aí que esse é o tema do vídeo de hoje aqui no RH Academy. Opa, olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no RH Academy. Eu sou o Alessandro e hoje a gente vai falar sobre burnout ou síndrome do esgotamento mental. Eu tenho uma notícia talvez muito importante para você. Provavelmente essa sensação de esgotamento mental, a gente vai entender o que é o conceito de burnout e outros elementos que complementam ele, que se relacionam. Pode ser que o esgotamento mental não seja apenas culpa sua enquanto indivíduo. Pode ser que esteja diretamente relacionado com o seu ambiente de trabalho. E pensando nisso, a gente vai falar sobre esse assunto no vídeo de hoje. Só para lembrar, se você é novo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva. Toda semana a gente tem vídeos novos aqui falando sobre vários assuntos relacionados à gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, psicologia organizacional, comportamento organizacional, liderança e tudo mais. E se você já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui, porque ajuda bastante o canal a crescer e aparecer para outras pessoas que assim como você também se interessam sobre esse assunto. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho, né? Quando a gente fala de burnout ou burnout, né? Eu vou usar esses termos aí porque dependendo do lugar, dependendo, enfim, da linguagem, a pronúncia, enfim, mas a gente tá falando da mesma coisa, tá? Quando a gente fala de burnout, que é o síndrome do esgotamento mental no trabalho, a gente tende a pensar que essa condição é um problema individual, né? Ele é um problema da pessoa e geralmente esse problema ele é solucionável fazendo com que as pessoas aprendam a dizer não. Ou as pessoas podem ir para o lado do yoga, né? Eu vou praticar yoga, ou simplesmente eu posso praticar técnicas de relaxamento e melhorar a minha respiração para não se estressar ou para não ter uma ansiedade no meu ambiente de trabalho. Ou ainda, a gente pode ser estimulado a praticar resiliência, que é assim, as coisas não vão mudar, então eu preciso ser resiliente e enfrentar esses problemas. E aí a gente vai para uma lista de autoajuda gigante, tá? O que eu quero chamar a atenção para você aqui é que existem algumas evidências de que a aplicação dessas soluções focadas no indivíduo, elas quase que podem ser paliativas, ou seja, vão ajudar o indivíduo em um determinado ponto. Veja bem que eu não estou criticando nenhuma dessas situações, nenhuma dessas soluções, eu acho que você precisa fazer aquilo que você acha que é melhor para você, independente das condições e do que outras pessoas pensem, tá? Então, eu não quero desconsiderar o valor ou o impacto terapêutico ou de bem-estar dessas iniciativas que eu apresentei para você. A gente vai olhar isso e você já vai entender o porquê que eu estou comentando isso nessa etapa desse vídeo. Então, a tendência é que a gente olhe para a pessoa, né, pro indivíduo e quem sabe você vai dar uma relaxada, sei lá, vai ler um livro, tá precisando de férias, qualquer coisa desse tipo aí. Mas, recentemente, a Organização Mundial da Saúde, ela incluiu o burnout como um fenômeno que acontece dentro da organização. Ele está em rápida evolução no local de trabalho. Vamos imaginar assim, síndrome do esgotamento mental, ela tende a estar relacionada com uma atividade profissional no local de trabalho. Se esse trabalho não existisse, provavelmente não existiria o burnout, ou burnout, enfim, você já entendeu até aqui a lógica do termo desse vídeo. E aí, quando a gente começa a olhar para esse impacto que o ambiente de trabalho tem nas consequências e na saúde mental, no bem-estar das pessoas, a gente começa a pensar um pouquinho que talvez, seja você líder, dono de empresa, etc., vale a pena olhar para como está o ambiente de trabalho da sua empresa, né? Como a saúde mental das pessoas e até mesmo saúde física está sendo promovida na sua organização. Para a gente entender então o que é de fato burnout, síndrome do esgotamento mental. Ele é um termo que surgiu na década de 1970, se originou lá naquela época, e hoje a Organização Mundial da Saúde afirma que ele é um fenômeno organizacional, ou seja, acontece nas organizações. Lembrando que quando eu falo em organizações, eu não falo apenas de empresas privadas, né? Empresa, sociedade limitada, SA, ambiente corporativo e aquela coisa bacana que aparece por aí. Eu falo também de repartições públicas, prefeituras, enfim, município, estado, federação, né, Brasil como um todo. Eu falo de ONGs, eu falo de autarquias, que são um misto de sociedade privada, né, investimento privado e controle do governo. Então, onde existe trabalho, onde existe uma organização formal de pessoas, a gente pode ter
burnout. A gente pode ter isso. Então não é apenas um privilégio, vamos chamar assim, do ambiente corporativo, privado. Ele está também no ambiente público. Por isso que a Organização Mundial da Saúde afirma que ele é um fenômeno organizacional. Pelo fato de que a Organização Mundial da Saúde não considera como uma condição médica, ou seja, o burnout não vai se referir apenas ao indivíduo, não é, entre aspas, culpa da pessoa, do indivíduo, ele pode também estar relacionado ao ambiente de trabalho. E aí vale a pena a gente olhar para isso num campo de vista pessoal, né? Ou seja, assim, eu não quero que as pessoas fiquem doentes na minha empresa, né? Pelo menos eu, na minha empresa, eu não quero que as pessoas se sintam mal de vir trabalhar comigo. E isso também, do ponto de vista de gestão, ou seja, geram-se custos altíssimos para todo mundo, em função do burnout, seja lá o que for. Mas que custos são esses, né? Custo emocional e custo financeiro a gente tem aí. Deve estar aparecendo para você aí na sua tela. Pesquisadores, a propósito, todas as referências que eu usei para construir esse vídeo vão estar aqui na descrição e você pode consultar na íntegra. Mas assim, pesquisadores da Universidade de Stanford, eles analisaram como o estresse no trabalho afeta os custos e a mortalidade nos Estados Unidos. Aqui na sua tela deve estar aparecendo cursos, mas são custos, tá? Custos financeiros. Esses pesquisadores descobriram que nos Estados Unidos, cerca de 190 bilhões de dólares, então você pega aí a cotação do dólar hoje e faz esse 190 vezes 5, tá? Eles são gastos anualmente para tratar estresse no trabalho. Esses 190 bilhões, eles representam cerca de 8% do gasto americano com saúde. E aí a gente tem uma consequência disso, né, do estresse no trabalho na ordem aí de 120 mil mortes por ano. Tá? Então, estresse no trabalho está relacionado com burnout, síndrome do esgotamento mental. Então veja o tamanho do problema, eu estou falando só dos Estados Unidos. Em todo o mundo, a Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 615 milhões de pessoas sofrem de depressão ou de ansiedade, que são sintomas desencadeados, enfim, ou doenças desencadeadas e que têm relação com burnout, com o ambiente, com o estresse no ambiente de trabalho. E segundo a Organização Mundial da Saúde, esses números aí geram uma cifra da ordem de 1 trilhão de dólares de perda de produtividade todos os anos. Simplesmente entre aspas, né? Simplesmente porque a gente não cuida ou não olha para o ambiente de trabalho enquanto promotor de saúde mental, de boas relações entre as pessoas. Então fica aí a reflexão, né, do quanto a sua empresa ou quanto você pode estar perdendo de dinheiro, de produtividade por não ter um bom ambiente de trabalho. E fica a dica aí para você que está buscando uma colocação no mercado de trabalho, avaliar isso também, dentro do possível, né? Eu sei que nas situações que a gente... Bom, afinal de contas a gente está no Brasil, né? A gente tem um ambiente de negócios muito imprevisível e permeado por crises, então a gente precisa tomar cuidado aí, pelo menos com a nossa saúde mental. E aí eu faço a relação com os slides iniciais, ou com a fala inicial. Talvez minha organização não seja tão boa assim, então você pode criar alternativas para você, indivíduo, melhorar a sua saúde mental. E aí que entra o seu autocuidado, a yoga, enfim, a meditação, a leitura, a autoajuda, qualquer coisa que seja, já que a sua organização não possa fornecer isso. Viu só como a gente faz essa relação? Ou seja, você, indivíduo, pode tomar ações para cuidar de você, mas seria legal também que a sua organização propusesse essas condições. Bom, como se não bastasse, né? Empresas que não se preocupam com o bem-estar no trabalho têm uma maior rotatividade, ou seja, tem custos maiores de contratação e demissão de pessoas. As pessoas ficam pouco tempo nessa empresa e também tem menos produtividade. E isso aí gera mais custos com saúde. Então aí eu estou falando agora da organização, tá? Da empresa. Quais são os impactos diretos financeiros no campo da empresa. Essas empresas, então, com esses ambientes de alta pressão, eles têm, na média, custos 50% maiores com saúde, né? Toda a questão de saúde das pessoas tende a ser 50% maiores, são dados dos Estados Unidos. Confesso que eu não achei dados brasileiros, assim, a gente não tem pesquisas robustas a respeito desse tema. E também estima-se aí que o estresse no local de trabalho custe à economia dos Estados Unidos 500 bi ano. Então você pega 500 bi ano, faz aí, veja a cotação do dólar, você vai ter uma noção em reais de quanto isso custa. E além disso, um estudo da American Psychological Association afirma que
Colaboradores com burnout ou que desenvolveram sintomas ou que foram diagnosticados com burnout, síndrome do esgotamento mental, emocional, eles têm 2,6 chances mais, né? Duas vezes mais chances de buscar um novo emprego. Então aí a gente tem impactos na retenção de talentos, né? Digamos que você tem uma pessoa altamente talentosa, produtiva, com uma performance excepcional e ela entra num estado de burnout. E aí você simplesmente pode perder essa pessoa porque não olhou para outros aspectos da saúde mental. Então eles têm 2,6 chances mais de pedir demissão e simplesmente ir para outro lugar onde é muito mais fácil trabalhar, mais fácil ou melhor, o ambiente seja melhor. Além disso, essas pessoas têm cerca de 63% mais chances de tirar licenças de saúde. Isso vai impactar naturalmente em produtividade da organização. Viu só como cuidar da saúde das pessoas tem resultado financeiro? Então esse é o vídeo que coloca isso em xeque, né? Que demonstra, que apresenta isso. Além disso, essas pessoas também têm 23% mais chance de simplesmente serem internadas por questões de saúde relacionadas ao burnout. Mas aí que a gente volta no nosso período inicial, né? Aliás, a chamada inicial desse vídeo, né? O problema pode não ser você, e sim o seu local de trabalho. E um estudo realizado por uma pesquisadora chamada Christina Maslach, da Universidade de Berkeley, entrevistou 7.500 pessoas e ela descobriu os 5 principais motivos do burnout. E eu acho que aqui está quase que uma receita de bolo, ou pelo menos 5 principais pontos para você resolver isso na sua empresa e proporcionar ou iniciar um movimento de melhora de condições no seu ambiente de trabalho focado em saúde do colaborador. O primeiro ponto é um tratamento injusto no trabalho, ou seja, as pessoas não têm a percepção de que elas são tratadas de maneira justa, e aí tem todas as questões aí de raça, de gênero, questões de oportunidades, ou pelo menos de igualdade de condições para oferecer essas oportunidades. Isso impacta na percepção de justiça que a gente tem dentro das organizações. Naturalmente, diminuição do favoritismo pode ser um item que você pode considerar. O outro é uma carga de trabalho não gerenciável, ou seja, o ser humano ele gosta, ou pelo menos ele prefere ter a sensação de que ele controla, de que ele gerencia o seu dia a dia de trabalho. Se a sua organização é desorganizada, veja que ironia, né? Uma organização desorganizada, uma empresa desorganizada, existe uma grande carga de trabalho que é não gerenciável, ou seja, é o famoso apagar incêndio, né? Na média é isso. Um problema atrás do outro sem ter uma condição de previsibilidade ou de organização mínima. Então você pode melhorar isso melhorando a organização da sua organização. Isso é uma alternativa. Falta de clareza na função. É aquela função assim, todo mundo aqui na empresa tem que fazer tudo. Porra, se todo mundo tem que fazer tudo, eu vou fazer o que é mais fácil, né? Porque naturalmente existem tarefas que são mais fáceis e outras que são mais difíceis. E se todo mundo tem que fazer tudo, por que eu vou me empenhar a ser o melhor, já que eu vou ter outras pessoas fazendo qualquer coisa? Então, veja bem, clareza na função tá vinculada a uma estrutura de organograma, descrição de cargo, análise de competências e tudo isso aí que a gente fala em gestão de recursos humanos vem aqui para deixar as funções claras. As pessoas precisam saber qual é a razão que elas estão executando as atividades dentro da empresa, por que elas foram contratadas, o que se espera que elas entreguem de resultado, e isso precisa ser claro, na medida do possível, simples e transparente. O outro item aqui, falta de comunicação e apoio do gestor e do líder. Ou seja, quando as equipes não se sentem apoiadas por parte dos seus gestores, ou existe uma comunicação muito truncada, uma comunicação atrapalhada, sabe, que não desenvolve, mais gera problemas do que soluções, ou ainda, quando o líder não é percebido como uma pessoa próxima, que está ali disponível para ajudar essas pessoas, isso pode gerar, ou pode desencadear situações como burnout, por exemplo. E aí, pressão de tempo irracional. Metas abusivas, por exemplo, é uma pressão de tempo irracional que pode desencadear aquela sensação de que as pessoas nunca vão conseguir atingir essas metas. Então, vale a pena pensar nisso também, né? Sei lá, você tem que ir... eu faço uma analogia assim, eu saio daqui da minha cidade e vou até São Paulo com meio tanque de gasolina. Essa seria a sua meta. É impossível fazer, é irracional. É matematicamente impossível de acontecer isso. Então, vale a pena olhar para essas questões aí na sua organização. E aí a gente entra num outro ponto aqui que vai te ajudar a incorporar e a entender muito melhor o que pode ser feito para diminuir a incidência, né? Como que você pode casar, digamos assim, essas duas coisinhas para ter um melhor ambiente de trabalho ou proporcionar melhores condições de saúde no trabalho.
Tem um cara chamado Herzberg, acho que é Richard Herzberg, ou não, Frederick Herzberg, e ele desenvolveu uma teoria chamada de teoria dos dois fatores. E o que o Herzberg descobriu? Ele descobriu que a satisfação e a insatisfação não são contínuas, ou seja, elas não andam sempre da mesma maneira. À medida que uma aumenta, ou a outra pode diminuir. Essa seria a contínua. Se eu aumentar a satisfação, diminuirá a insatisfação. Ou seja, não existe essa relação igual e inversa no que o Herzberg descobriu. Ele descobriu que uma é independente da outra, seja a satisfação quanto a insatisfação. Eu posso estar satisfeito com uma coisa e também altamente insatisfeito com outra coisa. Por isso que elas não andam juntas. Isso significa que é bem importante atender a dois fatores básicos de acordo com a teoria do Herzberg, né? E quais são esses dois fatores? Eles são esses que devem estar aparecendo para você aí na sua tela. O primeiro deles são fatores de higiene. Higiene, nesse caso aqui, não é higiene de tomar banho, né, de escovar os dentes, assim, de se manter limpo, higiene pessoal, não é nesse caso. É higiene no sentido de manter condições mínimas possíveis para uma vida digna. E dentro desses fatores de higiene, a gente tem coisas como salário, coisas como condições de trabalho, ou seja, uma mesa, ferramentas de trabalho adequada, equipamentos de trabalho adequados são fatores de higiene. Relações sociais, ou seja, eu me dou bem com a minha equipe me dá bem comigo, a minha liderança me apoia, não me apoia. E aí a gente volta lá para os itens, né? Eu tenho as funções claras ou não, relações de trabalho. E status e segurança, ou seja, o quanto eu sou valorizado dentro da organização, o que eu faço é valorizado dentro da organização e quanta segurança essa organização me proporciona ou não. E aí eu não digo nem apenas segurança financeira, segurança de manter o seu emprego, mas é simplesmente segurança para, sei lá, não vou morrer no trabalho, né, por exemplo. Então, fatores de higiene incorporam, ou melhor, fazem parte dessa teoria dos dois fatores do Herzberg. E aí a gente tem também os fatores de motivação, fatores motivacionais das pessoas. E dentro desses fatores motivacionais, nós temos o trabalho. Ele é desafiador, é um negócio que eu gosto de fazer, é um negócio que me desafia a ser melhor, um melhor profissional. Eu tenho reconhecimento no trabalho, minha liderança, meu chefe, meu gestor, ele vem e diz, que legal, que bom que você conseguiu esse resultado, a gente estava precisando disso, parabéns. Veja aqui, eu não estou falando aí de recompensa financeira, simplesmente muito obrigado às vezes. Pode contribuir muito para a percepção de saúde no ambiente de trabalho. Eu tenho responsabilidades que são valorizadas e eu tenho principalmente, sim, quando eu digo assim, nos fatores motivacionais, né? A pessoa é envolvida na organização, ela se sente parte disso e tem um senso de que ela é importante dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente pega o organograma, vamos pensar aquele clássico piramidal, né? De cima a baixo, não interessa onde a pessoa está, e sim que o fato de ela estar ali desempenhando atividades é fundamental, é muito importante para a organização. Então veja aqui que a gente já pega um aspecto muito mais intangível, né? Enquanto que nos fatores de higiene é o aspecto tangível, ferramenta, né? Eu posso pegar na mão. Tenho ferramenta, não tenho ferramenta. Reconhecimento no trabalho. Eu não posso comprar 1 quilo de reconhecimento, por exemplo, mas ele pode existir no ambiente de trabalho. E esses dois fatores contribuem muito para o desempenho, para o desenvolvimento, para a prevenção do burnout nas organizações. Por isso que eu digo que às vezes, nesse caso aqui, pode não ser você o problema, e sim o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho, sua empresa. E aí, no final das contas, né, como que você pode melhorar estas condições no ambiente, ou o que a gente pode fazer para evoluir um pouquinho, né, e tornar um ambiente de trabalho mais saudável e, enfim, reduzir todas aquelas incidências e todos aqueles números que nós vimos até aqui. Eu sugiro agora de um ponto de vista olhando de gestão mesmo, né, de iniciativas e gestão. Uma das coisas que você pode fazer é que, ao investir, ao alocar recursos, tempo, pessoas e dinheiro na prevenção do burnout, sugere-se que é melhor, entre aspas, restringir os esforços, ou seja, fazer pequenos micropilotos, ou seja, experimentos pequenos, para que você teste aquilo que de fato vai trazer o melhor resultado para a sua equipe. E aí você tem também um risco mais baixo e um investimento relativamente mais baixo. E a gente tem vários exemplos aí, um deles é, por exemplo, uma equipe de hospitais, inclusive estava com um estudo de caso de um dos artigos que eu li, foi reformulada todos os móveis de um determinado andar, né, porque os móveis estavam velhinhos e a gestão do hospital achava que esses móveis, se fossem renovados, teriam um impacto na percepção de saúde, né, no engajamento das pessoas e diminuição do burnout.
Na verdade, o que a equipe que trabalhava naquele andar queria, de fato, eram mais 2 impressoras, porque existia apenas uma impressora e sempre que as equipes que estavam mais longe precisavam imprimir alguma coisa, eles precisavam atravessar um corredor longo, pegar uma folha de papel e voltar para o seu posto de trabalho. Então eles não queriam móveis novos, eles queriam apenas uma impressora, que é muito mais barata do que toda a reformulação de móveis no andar inteiro de um hospital. Então, esses são os micropilotos que são importantes de se fazer. Mas como que a gente chega nesse micropiloto? E a sugestão aqui que eu te dou é: faça uma pesquisa breve, anônima, pedindo para as pessoas, pedindo para as equipes de trabalho, para os indivíduos da sua organização. Imagine que a gente tivesse X reais de orçamento disponível para fazer melhorias no nosso ambiente de trabalho. Qual seria a primeira prioridade para você que você considera muito importante para melhorar as suas condições de trabalho? Se esse gestor desse hospital tivesse feito essa pergunta, muito provavelmente ele teria respostas como: seria legal ter mais uma impressora, seria legal ter outras impressoras. Veja aqui, são coisas relativamente simples, mas a gente não consegue entender isso a menos que a gente vivencie a realidade de trabalho das pessoas. E já que a gente não tem condições de vivenciar a realidade de trabalho de todas as pessoas, vale a pena perguntar. Outro item: colete naturalmente essas respostas anonimamente, discuta essas opiniões aí com as equipes, com as lideranças, para começar a criar essa lista de demandas. Aquilo que aparece com mais frequência talvez seja uma demanda bem maior. E aí você pode... É natural a gente ter tranquilidade que a gente não vai chegar na solução perfeita para resolver todos os problemas de uma única vez e viver feliz para sempre. Mas, certamente, as soluções, esses micropilotos, vão ser capazes de indicar um bom início, um início substancial e bem robusto para a melhoria do ambiente de trabalho e, naturalmente, resolução do problema do burnout ou diminuição da incidência de burnout. Não sei se a gente consegue eliminar isso 100%, E a mensagem que fica nesse vídeo aqui, no final desse vídeo, é que todos, aí eu falo todos, têm condições de consertar uma situação. Seja você indivíduo na organização, seja você gestor, enfim, dono da empresa. Todo mundo tem condições, oportunidades e ferramentas para gerar uma melhor condição, um melhor ambiente de trabalho. O burnout ele é evitável, eu não digo que ele é eliminável, mas a gente pode evitar. Uma boa higiene, bons fatores de higiene organizacional contribuem para isso. Perguntas certas levam a dados mais acurados, mais aproximados da realidade e que levam a uma conexão maior das iniciativas organizacionais de gestão de pessoas, de melhoria de condições de ambiente de trabalho, com aquilo que as pessoas de fato procuram ou de fato esperam. Então, minha sugestão para você seria essa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu ainda aqui no RH Academy, se inscreva agora. Toda semana a gente tem vídeos novos. Não se esqueça de acessar o rhacademy.com.br, conhecer o site, conhecer os nossos cursos. E também, se você gostou, deixe seu gostei aqui, deixe seu comentário no final, é bastante importante para a gente saber qual é a sua opinião sobre os conteúdos que nós estamos desenvolvendo aqui no RH Academy. Eu te vejo na semana que vem. Espero realmente que você tenha gostado desse conteúdo e que esse conteúdo tenha te ajudado bastante. Até mais. Tchau.